final dos tempos está aí. Essas palavras proféticas, Deus vem revelando, e foi trazendo a gente para essa necessidade de enxergar a urgência da volta do Senhor. O Senhor está muito mais próximo do que a gente pensa. Se for para valer aquilo que eu disse numa das mensagens, que quando Pedro falou nas suas epístolas, que para Deus um dia, né, é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia para ele, né? Passa rápido, porque ele não está sujeito ao tempo. Então, em Gênesis 1 mostra que Deus criou esse mundo em 6 dias e no 7º descansou. E se nós replicarmos um dia como 1000 anos, como disse Pedro, um dia como 1000 anos, nós já estamos no limiar do final do 6º milênio. Por quê? Porque eu conto a partir da morte de Cristo, porque Daniel 9 fala da morte do ungido. Então, morte do ungido é por volta do ano 30, né? Ano Domino, né? Ano 30. E se você contar 2000 anos de ano Domino, seria 2030. Eu não quero fixar uma data, porque é perigoso o homem fazer isso, mas eu quero chamar a atenção para a urgência. Se isso for factível, se isso for possível, nós estamos no limiar. Se, estou falando se 2030, de fato, o Senhor tem uma possibilidade de o Senhor voltar, então você já tem que descontar 7 anos. 2030 menos 7 são 2023. 2023 teria que estar mais ou menos já assinando um acordo, o grande acordo de paz, né? Então, esse grande acordo de paz está sendo construído com esses pequenos acordos de paz, né? Emirados Árabes, eu sei que Oman está atrás, o Bahrein está atrás, né? Vários outros países árabes estão já querendo assinar. Quer dizer, então assim, nós estamos vendo, e claro, alguma coisa muito grande vai ter que acontecer, como o surgimento do anticristo na fase boa, na fase do mocinho, ainda do bad boy, né? Não é do homem mau. Então ele, ainda na fase boa, vai conseguir fazer um acordo. Então, se isso for factível, seria em 2023. E aí nós teremos mais 3 anos e meio para ele quebrar essa aliança. E esses 3 anos e meio vão ocorrer em torno de 2026, 27. E em 2026, se isso for verdade, eu quero estar sendo arrebatado. Vou repetir, não estou fixando a data. É só Deus, ele sabe qual é a data. Não posso fixar a data, mas eu quero lembrar vocês, se isso for factível, nós precisamos, quando você faz um projeto, você levanta a possibilidade, você sabe, né, do ponto de vista mais otimista, do ponto de vista mais pessimista para você. Então você tem que abranger tudo. Então eu estou fazendo um caminho mais crítico. Esse caminho mais crítico tem que nos guiar para preparar-nos para a volta do Senhor. Amém. A vida do Senhor, como nós falamos já dessas mensagens, que o Senhor precisa formar um exército assim como o anticristo, né, na sua vinda, ele terá, né, sob seu controle um grande número de exércitos das nações, né? E hoje a sociedade humana, ela é muito pró-formação do exército de anticristo, porque ele já usa a própria economia, ele usa a própria política, ele usa a própria educação, ele usa a própria cultura e até a própria religião, né? Ele já usa para fazer a cabeça, né, das pessoas, e essas pessoas estão pouco a pouco, sem saber, sendo com a sua cabeça lavada, quer dizer, lavagem cerebral, e eles estão tendo cada vez mais um sentimento, pouco a pouco vão tendo um sentimento anti-Deus. Tudo que se fala de Deus, de autoridade, de restrição de Deus, né, parece cria uma repulsa dentro de si, uma revolta. É isso que está sendo criado, o anticristo com esse mundo todo, ele tem à sua disposição tudo isso. E nós na igreja precisamos ir contra isso, e o Senhor está usando a palavra profética para nos conscientizar. Então, nós precisamos realmente formar um exército. E esse exército, quem está na linha de frente são os missionários. Jesus veio na terra, a primeira coisa que ele fez não é pregar bom comportamento, pregar, né, lições de autoajuda, né, de como ser bom marido, como ser boa mulher. Não, ele veio pregar o evangelho do reino. E o evangelho do reino visa reconectar o homem com Deus, em Cristo. Então, nós estávamos todos muito soltos. É por isso que, né, quando Jesus veio, viu, né, a multidão era como ovelhas sem pastor, porque não tinha centro, não estavam todos soltos, não tinha alguém que cuidasse deles, que governasse a eles. Então, graças a Deus que o evangelho do reino vem para
conectar todo mundo à autoridade de Deus por meio de Cristo novamente. Então, graças a Deus, os missionários têm que enxergar que essa é a sua principal função, de reconectar um homem desconectado com Deus, reconectá-lo com Deus, por meio da fé, por meio da palavra que gera fé, e essa fé vai fazer, a primeira conexão é do Espírito. O Espírito desse homem que receber a palavra do Senhor vai ser reconectado com Deus. E a palavra do reino não para por aí. Então nós temos tantas palavras que estão sendo reveladas, são para trabalhar na nossa alma. Deus precisa reconectar a nossa alma também a Ele. A alma precisa estar sendo governada, não desgovernada. Portanto, nós temos muitas doenças, enfermidades emocionais, né? Nós temos toda sorte de aflições, ansiedades, esgotamento, cansaço. Tudo isso é porque a alma está desgovernada, não tem conexão com Deus. Então, o Evangelho do Reino é que nós pregamos. O Evangelho do Reino não é uma coisa doutrinária. O que é o Evangelho do Reino? O Evangelho do Reino é reconectar o homem com Deus. Não só seu espírito, mas a sua alma precisa ser trabalhada, a alma doente, a alma desconectada, precisa ser conectada com Deus. Então, o missionário tem o principal papel é esse, reconectar com Deus. O Senhor, de fato, está próximo à sua vinda. Por quê? Porque esses 3 anos de revelações inéditas são para nos preparar, são uma indicação de que o Senhor está nos preparando para a volta do Senhor. Portanto, não há tempo para perder, queridos irmãos, né? Porque, de um lado, a igreja, ela é Israel, na verdade, é a parte terrena, é a sombra do que Deus está fazendo de um povo celestial, que é a igreja. Então, assim, em termos do Evangelho, nós não temos muito o que ver com Israel, porque até mesmo Israel rejeitou tudo aquilo que Jesus pregava. Mas com relação à vinda do Senhor, tem tudo a ver. Então, se você quer conhecer os tempos da vinda do Senhor, Mateus 24 fala, se você quer conhecer os tempos, você tem que ver os sinais. E Israel é um bom sinal para a gente ver o final dos tempos. Quando a figueira, não é isso? Mateus 24 fala, quando a figueira já começa a brotar, né? E quando seus ramos renovam, suas folhas brotam, é porque, né? Porque a vinda do Senhor está próxima. E isso você viu, né, acontecer em 48, né, voltar ao Estado de Israel, né? Eu não vou delongar, porque se eu entrar nesse assunto aqui, eu vou gastar mais meia hora, né? Mas assim, o que eu quero mostrar para os irmãos é que Israel, nós temos que dar um olho no Israel nesse tempo final. E, de fato, as coisas estão acelerando, né? E se as coisas estão acelerando, é porque a urgência está aumentando aqui dentro, sabe? Embora não é para a gente ficar só olhando essas coisas terrenas, mas, por outro lado, são um termômetro para a gente saber que a volta do Senhor está muito próxima.